cara que tava falando do Holocausto, ele falou, ó, meu avô era judeu. Só que meu avô era um judeu que os alemães não o conheciam como judeu. Mas os poloneses viam ele e sabiam que ele era judeu. Isso, e aí os poloneses que não estavam na guerra, que eram cidadãos da cidade lá, trabalhadores, viam ele e falavam assim, judeu. Entrega pros alemãos. E pegava o cara na rua e tentava matar o cara na rua, torturava pelo fato dele ser aquilo. Ou seja, mudou... não foi só um partido que tomou o poder. Ele mudou a cabeça de todas as pessoas, cara. Isso que é surreal, velho. Cara, quando o Partido Nazista chega ao poder em 33, as primeiras medidas que o Hitler faz não são as medidas de guerra. Assim como Mussolini, quando chegou em 1924, o poder na Itália, ele não cuidou de imediato do Ministério da Guerra, ele foi cuidar do Ministério da Educação. Tem que mexer aqui, sabe? Tirou as disciplinas chamadas, veja, na Itália, que é o berço, né, do pensamento romano, né, da filosofia romana, quer dizer, é um dos lugares máximos do pensamento do mundo ocidental. O que o Mussolini faz? Primeiras medidas são mudar o Ministério da Educação. E ao mudar o Ministério da Educação, ele desconstrói, ele retira, né, a importância de disciplinas como história, filosofia e tudo mais, pensando que dali a um tempo, né, isso vai causar um impacto significativo. Então, uma das primeiras medidas do Hitler em 33, cara, foi fazer um censo. Um censo. Fez em 33 e fez em 39. Vamos ver quem que é quem. Imagina o que é um censo, né, no momento daquele, de crise e tudo mais. Para identificar os judeus, para nomear um inimigo, para construir um inimigo. A força, eu penso, falando aqui um tanto que leio, mas não é nada em definitivo, mas a força do nazismo também é estabelecer um medo constante, é unir as pessoas por meio de um medo, de um trauma de guerra que teve, construir um inimigo comum. Aí ele foi ao cinema, ele foi à literatura, ele foi à música. Na música você tem lá o Richard Wagner com as grandes óperas, né, anunciando, né, a necessidade de voltar a ser a grande Alemanha, né? No cinema, uma mulher, né, uma puta de uma cineasta, mas que serviu filmes voltados para mostrar a história do sofrimento alemão, né, Leni Riefenstahl, alguma coisa assim. Sabe? Então veja, atuou em todas as áreas. Quando você diz, acho que não é mudar a cabeça, mas construindo, né, um pensamento que vai pegando, né, que a conjuntura, opa, esse aqui parece que diz ao que me interessa, opa, está anunciando um novo futuro, né? Opa, é possível que... E será que ele pegava nessa parte de grana na época, tipo, porque a gente sabe, o povo do judeu sempre teve dinheiro, tanto a gente falou, antes de começar, você teve na fábrica do Oscar Schindler, né? E o Oscar Schindler construiu aquela fábrica, pelo menos é o que mostra no filme da lista de Schindler, né? Com a ajuda de um contador judeu, com a ajuda do dinheiro de judeu, né? Será que o Hitler usou isso aí? Tipo, esse povo tem tanta grana, tá querendo tomar nosso espaço, a gente tem que acabar com eles porque eles têm muito dinheiro e a gente não tem. Interessante isso, porque essa questão é uma questão muito debatida, né, na história sobre... a chamada questão judaica, né? Os próprios judeus, grandes pensadores judeus, Hannah Arendt, por exemplo, é uma pensadora que sempre tentou identificar por que o ódio aos judeus e tudo mais, né? Muitos dizem que os judeus, no começo do século XX, eram um povo com dinheiro e sem poder, diferentemente de antes, não é? Diferentemente do século XIX, século XVIII e tudo mais. Ou seja, a reconfiguração política da época acabou levando ao poder, né, nos demais, por meio de partidos e tudo mais, outros grupos políticos, e os judeus não. E aí, de repente, os judeus que estavam envolvidos em várias áreas da economia, mas não tinham ascendência no poder, não tinham representantes no parlamento, não tinham, a força para implementar políticas públicas, e me parece, não posso falar por falta de conhecimento mesmo, que um povo mais unido, né, mais hermético, fechado ali nas suas tradições, muitas vezes. A própria questão da língua, né, o Yiddish, que é uma língua só praticada por eles mesmos. Pessoais, assim, né, particulares, assim, costumes que eles fazem e praticam até hoje. Sim. Totalmente quase que fechados para eles mesmos. Isso, a população judaica no mundo é 0,3% do mundo. 0,3%? Se você pegar... né, a população judaica, se você pegar hoje, estou falando hoje, os muçulmanos, dá 1 bilhão, né, dá mais que bilhões
né? Parece que são quase 2 bilhões de muçulmanos no mundo. No mundo de 7 bilhões e meio, talvez a gente tenha aí mais de 1 bilhão e meio, né? Mas alguma coisa assim. Os judeus, então, em termos numéricos, eles não são tão significativos, mas sim, né? Envolvidos numa tradição intelectual, filosófica, de conhecimento. Uma criança judaica de 3, 4 anos está, né, já envolvida na cultura, já é transmitido o saber pela via oral muitas vezes. Então, mas o que acontece? Esparramados na Europa por razões históricas, de perseguições do passado antissemitas. Esparramados Então, você não tem, por exemplo, a nação judaica por excelência no século XIX. Não se constituíram como Estado. Né? Tinham, né, a sua força, mas esparramada em vários países da Europa. Só na Hungria, 950 mil judeus, um país que tinha lá talvez 6 a 7 milhões de habitantes. Parece que a Hungria hoje tem 8,5, alguma coisa assim. Só na Hungria, 600 mil judeus foram exterminados no Holocausto. É a grande questão. Na Hungria, né, não por acaso, o nosso presidente foi agora lá, no atual governo de centro-direita, para fazer uma discussão e chamou o presidente da Hungria de meu irmão, que é uma expressão, né, para muitos neonazista. Né? É uma maneira de identificar, você é meu irmão, a irmandade, né, dessa filosofia. Mas voltando, então tem uma grande discussão que os judeus chegaram fragilizados ao século XX porque tinham poder econômico, mas não tinham ascendência política sobre as nações nas quais eles estavam espalhados. E que para isso, né, e por conta disso, se tornaram, vou usar esse termo talvez não seja adequado, uma presa útil, fácil. Porque é bom você nominar o inimigo, ainda mais se esse inimigo tem recursos econômicos. Né? Ainda mais você vai pilhar, vai saquear, né? Vai tirar tudo, não é? vai retirar. Mais forte, né? Então eles eram quem? Eram os profissionais liberais, eram os melhores médicos, os melhores contadores, os melhores juristas, né? Porque tem a tradição. Então, esse pessoal, queira ou não, eles têm um poder econômico, uma ascendência. Não é? Então, talvez, né, a grande questão dos judeus fora ser um ótimo, entre aspas, né, muito entre aspas aqui, um ótimo inimigo. Não é? Porque eles são unidos, eles são herméticos, eles podem ser... Né, veja, na Primeira Guerra, morreram 12 mil judeus alemães. Alemães judeus. Foram lutar na Primeira Guerra em defesa da Alemanha. Então veja, eles não são inimigos. Os judeus que estavam na Alemanha eram alemães. Claro, se identificam como judeus, né? Eles se identificam muito por conta da sua questão étnica e cultural. Mas eles eram alemães, lutaram pela Alemanha. Já em 1920, cria-se um partido nazista alemão contra os judeus. Sabe? Então, assim, muitos dizem, os judeus são inimigos porque eles são os grandes banqueiros. Sim, tem muitas famílias judaicas banqueiros, mas não são as únicas, né?